A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 20. Daremos continuidade às exposições nesse maravilhoso Evangelho. Como os irmãos bem sabem, nós pregamos expositivamente. Então, esse é o texto que o nosso Deus, por sua providência, reservou para nós hoje. E certamente Ele tem o que falar conosco, por meio da sua palavra, porque é a palavra viva. Nós leremos, irmãos, esse texto do capítulo 20 de Lucas, do verso 27 até o verso de número 44. E eu queria convidar você a, desde já, fazer uma leitura atenta. Isso vai lhe ajudar a compreender melhor o sermão. Então já leia de forma ativa, buscando compreender as verdades que estão sendo narradas aqui. A palavra lida por si só já é uma bênção para as nossas vidas. Então, vamos ler as Escrituras, o que nos diz o Santo Deus. Eu repito, Lucas 20, 27 a 44. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez a Deus em oração, porque se nós não pedirmos o auxílio do Espírito Santo, nós não vamos compreender as verdades das Escrituras. Que o Espírito Santo nos ilumine, como povo de Deus, a sermos confrontados por essas verdades. Oremos. Santo Senhor, Deus da palavra, cada uma dessas palavras pertence a Ti, Deus. E o Senhor reservou nessa noite para o Teu povo. Ó Senhor, nos edifica por meio delas. São palavras de vida, Senhor. E que elas possam penetrar o mais íntimo dos corações dos que aqui estão, cumprindo o propósito que o Senhor designou: salvar, santificar ou até mesmo reprovar. Que seja feita a Tua vontade, para a Tua glória. Mas que a Tua palavra, como de fato não pode acontecer,
mas oramos assim, não volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em dias, em contextos, em que muitas pessoas moldam a Bíblia à sua preferência. Elas fazem das Escrituras uma colcha de retalhos. O que isso significa? Pessoas que selecionam partes das Escrituras em que elas creem e depositam a sua fé, e partes também que elas dizem, não, essa aqui não é verdade, não. Então, moldam a Bíblia conforme as suas preferências. Nós vivemos nesse tempo. Eu espero que você entenda isso, porque isso é muito importante. São pessoas que selecionam as passagens, que ignoram outras, que constroem um cristianismo ao seu próprio jeito, à sua própria imagem. Isso não é novo. Por quê? O texto que nós estamos lidando aqui, dos saduceus, nos apresenta a mesma coisa que acontece também nos nossos tempos. Ou seja, os saduceus também faziam isso. E o próprio Jesus os confronta. E eu aproveito para lhe fazer um questionamento, uma pergunta, que certamente gostaria que você levasse com você até o fim desse sermão. Na verdade, são duas perguntas, eu vou pôr assim. A primeira, em quais pontos da fé nas Escrituras você se comporta como um incrédulo? Ou seja, o texto bíblico lhe confronta, mas você continua negando que aquilo seja verdade. Em quais pontos da fé, afirmado pelas Escrituras, você se comporta como um incrédulo? E uma outra pergunta é, quais verdades das Escrituras você tem rejeitado apenas para manter as suas ilusões pessoais a respeito do que você crê sobre santificação, sobre vida com Deus e tudo mais que diz respeito à fé? Então são duas perguntas interessantes, eu acredito. Se você levá-las profundamente em consideração, isso vai lhe ajudar muito na sua vida. Porque, em contrapartida, o que nós estamos dizendo? Que nós somos o povo da Bíblia, que nós somos o povo da palavra, mas, na prática, fazemos recorte nas Escrituras, ficando apenas com aquilo que cabe dentro do nosso racional e negando ou negligenciando toda a Escritura como revelação de Deus. Tá bom? Dito isso, eu acredito que a gente pode passar ponto a ponto agora a enxergar esse texto e ver como que isso funciona dentro desse cenário aqui em que Jesus é abordado pelos fariseus. Você já sabe, Jesus está naquela semana chamada Semana da Paixão, ele está muito próximo da hora da crucificação. Os líderes religiosos estão totalmente agoniados com a pessoa de Jesus, porque Jesus tem pregado o evangelho no templo, e tanto os fariseus, como os escribas, como anciãos, têm perseguido Jesus, feito a ele uma série de perguntas confrontadoras, de perguntas audaciosas, por exemplo, com que autoridade você faz isso aqui? Foi a primeira pergunta que fizeram lá atrás. Outra pergunta que fizeram, nós devemos pagar tributo a César, sim ou não? Então, sempre tentando enrendar Jesus, sabe? Pegar ele numa contradição, colocar ele numa situação complicada. E Jesus está diante desse cenário. Não diferentemente, agora mais uma vez, porém não são os saduceus, porém não são os escribas, porém não são os anciãos, os fariseus, os escribas e os anciãos, mas um novo grupo aparece aqui. Até então, em Lucas, esse grupo não tinha aparecido. Qual é o nome desse grupo? Saduceus. Olhe só para o verso 27. Chegando alguns dos saduceus. E Lucas nos diz qual é a base, a premissa da fé deles, que dizem não haver ressurreição. É importante você entender quem eram os saduceus nesse momento. Os fariseus você conhece bem. Era um grupo religioso de renovação espiritual que tentavam trazer
ao povo um retorno à fidelidade da Bíblia. Era esse o intuito deles, das Escrituras. Porém, se perderam no meio do caminho e se tornaram legalistas, muitos deles. Mas era um movimento de restauração, de retorno, que se perdeu no meio do caminho. Eles, os fariseus, criam em anjos, criam em demônios, criam em ressurreição, criam em vida pós-morte, criam em tudo isso. Porém, esse grupo que nós estamos sendo apresentados agora é o contraste, é o contraponto dos fariseus. Os saduceus eram um grupo religioso que só aceitavam as palavras escritas da época. E na época você tinha um Antigo Testamento. Mas do Antigo Testamento, eles não aceitavam todo o Antigo Testamento. Eles só aceitavam o Pentateuco, que todos nós sabemos são os escritos de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até aí, eram as escrituras para eles. Você lembra do meu início? Que tem pessoas que fazem recorte nas escrituras, que ficam com parte das escrituras que lhe apraz, que fomentam a sua própria credulidade ali, o seu modo de enxergar a vida, e descartam as outras partes das escrituras. Pronto. Os saduceus só ficavam com os escritos que eram de Moisés, apenas. O Pentateuco. Além disso, esse é um grupo totalmente desconectado de crenças além do material. Não criam em anjos, não criam em demônios, não criam em ressurreição, não criam em vida pós-morte. Nada disso estava dentro da concepção de um saduceu. Então você pergunta, eles criam no quê? Eles criam no aqui e no agora. Na vida como se dá na realidade presente. E eles até eram um grupo, isso é importante de dizer, que estavam contentes com o modo como Roma estava conduzindo as questões daquele tempo. Por quê? Porque os saduceus eram privilegiados, tinham uma posição, eles eram participantes das questões políticas da época, era um grupo aristocrata, ou seja, participava das decisões, então estava muito bem posicionado, tinha o favor dos ricos da época, enfim, essa era a vida para eles. Depois disso, nada. Eles acreditavam que tanto o corpo, a matéria, quanto a alma se aniquilavam juntamente depois da morte. Morreu, essas duas coisas somem conjuntamente. Então, tudo que nós temos é o aqui e agora. Por isso, eles tinham um padrão elevado, uma concepção elevada de um Messias. Entenda isso. Um Messias temporal. Que Deus iria enviar um homem que seria mais do que um homem comum, mas menos que um Deus divino. E ele carregaria o cetro ou o poder temporal. Ele definiria as questões políticas e traria a shalom, a paz, para o contexto do povo de Israel. Então, um Messias temporal que assenta num trono temporal, que governa temporalmente. Era nisso que eles criam. Nada de céu, nada de ressurreição, nada de anjo, nada de inferno. Essas coisas todas aí era totalmente distante da perspectiva deles, tá? Negava a imortalidade da alma, enfim, tudo isso. Para que você compreenda isso, olha por gentileza para o livro de Atos, que também é de Lucas. Então você tem aí o mesmo autor dando uma nota histórica sobre esse povo. No caso, ele está narrando um episódio em que Paulo lida com esse grupo. Paulo era fariseu, tá bom? Então, olhe para Atos, capítulo 23, verso 6 até o verso 8. Atos 23, verso 6 até o verso 8. Para que você entenda um pouco mais, à luz da própria Bíblia, esse grupo chamado saduceu. Todos quanto acharam, digam amém. Poucos acharam. Olha o que diz, irmãos. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Olha como Paulo é esperto. Ele sabe que lá no sinédrio tem dois grupos, fariseus e saduceus. Ele é fariseu, ele crê na ressurreição. E ele pega e lança isso: eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Verso 7. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseu e saduceus.
E o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem, que é esse grupo que nós estamos lidando, que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Entenderam? Então, fariseus e saduceus são grupos opostos. Mas, olha só que coisa terrível que isso nos ensina. Nos ensina algo a respeito de cosmovisão. Você já ouviu essa palavra? Nos ensina algo a respeito de cosmovisão. Principalmente falando aqui de cosmovisão cristã. Por quê? Não pense que nós temos várias cosmovisões distintas que estão em embate umas com as outras, como muitos costumam pensar. Sim, nós temos várias cosmovisões distintas no mundo. Elas são contraditórias e inimigas umas das outras. Mas não pense que elas estão em embate umas com as outras. O cenário maior que se apresenta é que nós temos várias cosmovisões distintas, mesmo contrárias umas a outras, que se unem contra o cristianismo, que é a cosmovisão verdadeira. É por isso que você pode admitir um fariseu e um saduceu se unindo, duas cosmovisões diferentes, para atacar Cristo, ou o cristianismo, a nossa fé, a única cosmovisão verdadeira. Você entendeu o que eu acabei de falar? Perspectivas de mundos distintas, contrárias, adversas, que se unem contra Cristo. Esse é o cenário do mundo que nós estamos vivendo. Entende? Por isso, aqui um alerta, irmãos, que nos cabe. Cuidado. Cuidado quando você abraça uma pauta, quando você abraça uma causa, quando você abraça uma ideologia. Pois sem saber, você pode estar abraçando crenças hostis ao cristianismo. Lembra do que o pastor Vandes falou no sermão passado? Quando é um assunto de bem comum da sociedade, você tem ali, na política ou na politicagem, maior discussão, quebradeira e ninguém decide nada em favor do povo. Mas coloca lá uma pauta de aumento de salário, unanimidade, reunião rápida, acabou a história. O que nós estamos querendo dizer? O mundo, com as suas diferentes perspectivas, odeiam um verdadeiro cristão. Nós não contamos com o favor do mundo. E se odiaram o nosso Senhor, odiarão a nós também. Quem quiser se constituir amigo do mundo, ok, pode ser. Mas saiba que se constitui também inimigo de Deus. É assim que as coisas funcionam. E aqui você tem dois grupos opositores que nesse sinédrio que acabamos de ler se dividiram, mas que agora estão se unindo para irem contra Jesus. É assim que as coisas funcionam. Verso 28. Perguntaram a Jesus. Isso eu estou me referindo a Lucas capítulo 20, tá bom? Estamos retornando para o nosso texto. Já entendemos quem eram os saduceus, já entendemos que eles não criam em nada que é espiritual. Eles eram bem céticos, bem materialistas, como muitos do nosso tempo. Verso 28. Perguntaram a Jesus. Olha a pergunta desse grupo para o mestre. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Então, perceba que eles fazem uma pergunta a Jesus envoltos de falsidade. Eles dizem a Jesus, mestre, vocês acham que eles consideram Jesus mesmo mestre? É óbvio que não. A boca deles destilam falsidade. Eles odeiam Jesus, mas eles são fingidos. Ainda mais, eles dizem a seguir, Moisés nos deixou escrito. Que coisa interessante, porque além de chamar Jesus de mestre, citam as escrituras. Eles têm as escrituras nos lábios deles. E de fato, irmãos, eles que criam apenas no Pentateuco, estão citando aqui o texto de Deuteronômio, que eu lhe convido aí até lá agora. Deuteronômio é um escrito de Moisés, é Pentateuco, e eles estão citando Deuteronômio 25, uma lei chamada Lei do Levirato, que é exatamente isso que eles explicaram muito bem aqui. Se alguém se casou com uma mulher e o marido veio a morrer e não gerou descendência, filhos,
o irmão do marido dela deve se casar com ela, ou assumir esse casamento até que se tenha uma descendência. Eles explicaram certinho a lei. Perfeito. Olha só o que diz Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Todos quanto acharam, diga amém. Agora acharam mais. Olha só. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Se você continuar lendo do verso 7 a 10, vai ver que quem não cumpre com essa lei era passível de condenação, tá? De uma sanção. Podia ser levado à porta da cidade e ser considerado maldito por toda a nação, quem não cumprisse com essa lei. Então veja só. Os saduceus estão citando justamente essa lei do levirato. Estão citando certinho. O que eu quero que vocês entendam aqui nesse ponto é que isso é assustador. Nós todos aqui que estamos diante das Escrituras, deveremos estar nesse exato momento assustado. Você não está assustado? Você deveria estar. Porque uma pessoa, ela pode chamar Jesus de mestre. Uma pessoa, ela pode chamar Jesus de mestre. Uma pessoa, ela pode citar as Escrituras corretamente. Não é o que estamos vendo? E ainda assim, não ter parte com Jesus. Isso deveria lhe deixar assustado. Porque se nós avaliássemos aqui a questão do saber, o cognitivo deles, diríamos que eles têm uma certa plausibilidade na sua fala. Mas indo além, eles erram. Eles erram porque não conhecem as Escrituras, como disse o próprio Senhor Jesus. A verdade é que a interpretação deles está totalmente equivocada. E Jesus, mais à frente, vai nos mostrar isso. Mas eu queria que você se assustasse com isso. Então, os saduceus fizeram desse mandamento, da lei do levirato, que nós lemos lá em Deuteronômio, um meio para zombar. É zombaria que eles estão fazendo aqui, tá? Eu espero que você tenha visto isso. Eles estão zombando da doutrina da ressurreição. Você acha que isso não acontece hoje? Nós, os cristãos que temos esperança na ressurreição, somos zombados pelo mundo. Nós que dizemos crer na vida com Deus, a vida eterna, a vida pós-morte, somos zombados pelo mundo. Somos taxados de bestas, de tolos. Por quê? Porque nós não, aspas, desfrutamos do prazer que esse mundo aqui todo pode oferecer, com vista a uma falsa expectativa ou esperança eterna. Somos taxados assim. Então, até hoje, isso é uma realidade. E esses homens aqui, esses saduceus, estão zombando de Jesus. Onde que nós percebemos a zombaria? No modo como eles colocam a situação da lei do levirato. Quer ver? Do verso 29 ao 33, por gentileza. Eles propõem um cenário absurdo. Ele diz assim: ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será a esposa? Porque os 7, eles fazem questão de dizer, os 7 casaram-se com ela. Você percebe onde está a zombaria? Para que eles pudessem colocar a situação, se fosse um questionamento teológico legítimo da parte deles, bastaria que eles fizessem com 2. Senhor, uma mulher casou, o marido dela morreu, logo em seguida o irmão dele assumiu e morreu. Com quem no céu ela vai ser casada? Mas eles quiseram zombar. Casou com 1, casou com 2, casou com 3, com 4, com 5, com 6, casou com 7. Entenderam a zombaria deles? Tudo isso para quê? Para enfraquecer, para zombar, para colocar num ambiente cômico a sublime doutrina da ressurreição, para fazer de chacota. Eles eram ousados na sua confrontação. Sabe, irmãos, eu quero dizer isso. Tem muitos que se dizem crente, como os saduceus, que se achavam parte, pertencentes ao grupo de religiosos. De fato eram, pelo menos nominalmente. Mas que zombam de doutrinas
que são centrais na nossa fé. Mas ainda, não apenas doutrinas centrais, mas das doutrinas que a Bíblia Sagrada nos mostra, como, por exemplo, nunca foi tão negligenciada em nosso tempo uma doutrina chamada doutrina da santificação. Então, assim, por mais que aqui se trate da doutrina da ressurreição, é com essa mesma zombaria, e eu estou falando em termos de aplicação, que muitos lidam com doutrinas centrais na vida cristã. E não que a ressurreição não seja uma doutrina central, como já veremos aqui, e ficará claro para todos nós essa verdade. Então, veja essa zombaria deles. Bom, sabe o que acontece? É que quem parece, sabe, quem arrota assim sabedoria, com 1, com 2, com 3, 4, 5, 6, 7, parece que é sábio, né? A colocação deles. Você pode até ter lido esse texto e dizer, rapaz, essa questão pegou Jesus, viu? Não pegaram ele na autoridade, não pegaram ele a quem deve pagar tributo, mas agora pegaram ele. Não pegaram, não. A questão que eles colocaram aqui é totalmente infundada, sem sentido, boba, leviana, mostra uma infantilidade de quem propôs a situação ou o cenário absurdo. Sabe por quê? É preciso compreender que esse argumento deles em nada desfaz a doutrina da ressurreição. Em nada desfaz. Apenas mostra como alguém, por mais estudioso que possa ser, pode se tornar um tolo sem a presença iluminadora do Espírito Santo. Alguém, por mais estudioso que possa ser, se torna um tolo sem a presença iluminadora do Espírito Santo. Por isso que nós não dependemos da nossa capacidade cognitiva. Dependemos do Espírito Santo para nos confirmar as verdades eternas. Correto? Embora Jesus cresce na doutrina da ressurreição, nunca foi dito que o estado conjugal de alguém continuaria na ressurreição. Então, a premissa que os saduceus estão partindo é errada. Porque essa mulher, ela pode ter sido casada com 7.000 homens nessa era. Isso não significa que na nova era da ressurreição, as pessoas serão casadas. Então, eles estão admitindo na premissa deles que é apenas uma continuidade do que vive aqui no que vive lá. E Jesus vai responder que não, que eles estão totalmente equivocados e que em nada eles desfizeram a doutrina da ressurreição. Porque quem foi que disse a eles que do mesmo modo que nos casamos aqui, nos casaremos lá? Quem foi que disse isso? Muito pelo contrário. Não é assim que as coisas vão funcionar. E talvez muitas esposas hoje vão ficar tristes. Porque amam seus maridos, né? É nesse sentido. Mas vão ficar felizes depois, porque é a palavra de Deus. Então, os saduceus criaram um espantalho, podemos assim dizer, um espantalho teológico. Não era um inimigo real. Uma mulher poderia casar 2 ou 7 vezes nessa vida, mas na ressurreição o cenário será diferente. Então a suposição dos fariseus é uma suposição falsa. Logo, a dedução deles é igualmente falsa. A premissa e a dedução são todas falsas. Os saduceus imaginavam a ressurreição como também os coríntios, de certa forma, imaginavam, como uma continuação das condições terrenas. E Jesus revela que no porvir nós passaremos por uma transformação radical. Entende isso? Isso é importante, irmãos. Isso alimenta, fomenta a nossa fé. Então, vejamos a resposta de Jesus, sem mais delongas. A resposta de Jesus, eu já adianto que estão em 2 partes, tá? Jesus responde uma primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte do verso 34 ao 36. E a segunda parte da resposta de Jesus, versos 37 e 38. Na primeira parte, Jesus responde citando tudo que os saduceus não creem. Ele cita anjo, ele cita vida após a morte, cita ressurreição. E na segunda parte, ele pega o próprio escrito que os fariseus dizem crer, que é o Pentateuco, os livros de Moisés, e mostra que Moisés escreveu a respeito da ressurreição. Olha que coisa. Então, são 2 partes do argumento aqui de Jesus. Vamos ver a primeira, verso 34 a 36. Você pode ler comigo. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
Você percebe uma coisa que é dita aqui por Jesus? Jesus está falando de duas eras, uma presente e uma por vir. Ele faz a distinção entre essas duas eras. No verso 34, você vê a expressão os filhos deste mundo, a era presente. E no verso 35, fala de um grupo que é chamado os que foram julgados dignos, a era do porvir. Então Jesus faz uma clara distinção entre o presente e o porvir. Uma coisa é como as coisas andam por aqui, como Deus configurou as coisas por aqui. As leis, as regras que Deus estabeleceu por aqui, nesse tempo presente. Outra coisa, irmãos, é como Deus pensou as coisas do porvir, que muitas delas não estão acessíveis para nós. São coisas encobertas que pertencem ao Senhor, como diz as Escrituras. Nós não sabemos de muitas coisas como vão ser no céu. Por exemplo, vou lhe citar algumas. Uma, que toda vez aparece quando o assunto é esse. Com que idade nós vamos para o céu? Todo mundo quer ir com 25. Vou estar lá com 60, com 70, com 80? Um bebê que morreu, vai estar bebê no céu? Como é que isso funciona? Irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos. As Escrituras não dizem, não adianta especular, mas sabemos que é verdade que estaremos lá. Então, o que Jesus está dizendo para esses homens é que eles estão partindo de um pressuposto humano, materialista, aplicando a regra do tempo presente para o tempo por vir, e não é assim que as coisas funcionam. O modo como Deus tem pensado por vir é distinto do modo como temos vivido o presente. É totalmente sublime, superior, supera em tudo, e nós não temos cabeça para imaginar isso. Então Jesus afirma que no mundo por vir não há casamento. É isso que está sendo afirmado aqui. Basta que você olhe para o verso 34. Os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento. Então o casamento é para esse tempo. Se você quer casar, case logo. Depois que morrer, acabou o casamento. Entendeu? Lá no porvir, os que são considerados dignos de alcançar a era vitória e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Então, lá no porvir, né? Você e o seu cônjuge, você que já é casado, terão um relacionamento muito maior e mais sublime, que é de irmãos em Cristo Jesus, mas não mais de casados. É curioso isso, porque se seus filhos são crentes, você vai ser agora irmão do seu filho. E o que isso prova para nós? Que nesse tempo presente, se nós temos esposa, se nós temos filhos, foi porque Deus nos colocou nessa posição como mordomos, para cuidarmos da nossa esposa, para cuidarmos dos nossos filhos e todos quantos Deus nos colocou sob a responsabilidade. Mas lá no céu não vamos ter mais a oportunidade de cuidá-los. Entenderam isso? E aqui é até uma aplicação. Se você é marido e se você é pai, é nesse tempo que você vai poder exercer essa graça, que é uma bênção dos céus. Então, se você está menosprezando esse papel que Deus lhe deu nesse tempo presente, arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Você está entendendo isso? É só nesse tempo que você vai ter a sua mulher e os seus filhos. Então aproveite esse benefício, essa graça de Deus e arrependa-se do seu pecado. E volte-se para o Senhor e agradeça por Ele ter te dado uma esposa e uma família para a glória dEle. Você está entendendo isso? Os homens digam amém. Está fraco. Por quê, irmãos? Porque Jesus afirma que no mundo por vir não há casamento. Aí você fala, mas por que não há casamento? Por que não há mais? Porque nós não morreremos mais. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque não morreremos, não haverá casamento? Sim, porque um dos principais pontos de um casamento é a procriação. Não estou dizendo que é o único, mas eu estou dizendo que sim, a procriação é uma bênção do casamento e nunca fora dele, então só pode ser nele. Não é assim que cremos? Então, a procriação, nós damos continuidade à raça por meio de casamentos, procriação. Mas lá no céu, não entrará nem sairá mais ninguém. Já está contado o número dos que são. E não morreremos mais, então não entra nem sai mais ninguém. Essa é a bênção da eleição. Você entendeu isso?
Então lá no céu não tem a necessidade do casamento, porque não morreremos mais. Mas eu disse que o casamento não é só procriação, também tem um aspecto do prazer, do companheirismo. Certo, teremos tudo isso satisfeito plenamente na pessoa de Deus. Tudo, plenamente satisfeito na pessoa de Deus. Ele será tudo em todos, como diz as Escrituras. Então assim, o casamento é uma bênção sublime para esse tempo. Para esse tempo, aproveite, goze dele, desfrute. De fato, mas no tempo por vir, ele perde esse efeito, tá? Por quê? Como nos diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz que o casamento é uma representação do evangelho, não é verdade? O marido representa Cristo, a esposa representa quem? Só as mulheres respondem, a esposa representa quem? Ah, tá, é a igreja. Então, diante dessa realidade, o que um casamento tem de propósito aqui nessa terra? Apontar para o evangelho de um Cristo que se entrega pela igreja e de uma igreja que se submete ao seu Senhor. Lá no céu, o noivo estará casado com a noiva, que é a sua igreja, e essa representação não será mais necessária, porque ela se cumpriu. O seu casamento é só uma sombra da realidade. E qual é a realidade? O casamento de Cristo com a igreja. Quando a realidade vem, a sombra não tem mais necessidade. Você entendeu isso? Então, o seu casamento só faz sentido hoje se ele aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E ele cumpre o seu propósito ao apontar até a morte para o seu relacionamento com Cristo, com a igreja. É assim que as coisas funcionam à luz das Escrituras. Certo? Então, irmãos, aqui, da parte dos saduceus, há um certo desconhecimento ou negligência com as Escrituras. O Senhor Jesus nos diz, em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, esses saduceus, eles erram, porque eles não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Eles se achavam espertos, mas eram ignorantes, não conheciam o poder de Deus, não conheciam as Escrituras. E o que Jesus nos ensina é que a morte, ela coloca um fim no relacionamento conjugal. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Então, o casamento é uma relação apenas para essa vida. Não existe casamento eterno, mas até que a morte os separe, não é isso? A morte é o fim do relacionamento conjugal. O ensino de que até a morte o separe aponta para isso. A morte, ela encerra o casamento. Uma aliança encerrada por meio da morte. E esse deve ser o padrão perseguido por todo cristão, marido e mulher, e todos os que hão de casar. Vocês devem permanecer um com o outro até a morte. É esse o padrão bíblico. Entendeu? Então, se você quer se separar, não deseje a morte do seu cônjuge. Lute pelo seu casamento. Amém? Lute pelo seu casamento. Porque não existe pessoa perfeita, meu irmão. Não existe pessoa perfeita. Esse negócio que você vai separar para encontrar felicidade, isso é bobeira. Entendeu? Então lute, busque as armas espirituais, os recursos de Deus, busque irmãos na fé, busque tudo o que o Senhor tem a te dispor. Tá? Então use as Escrituras ao seu favor e para a glória de Deus. Até que a morte os separe. Eu queria aqui condenar uma heresia. Quem? Os mormons. Os mormons são hereges quanto a esse ponto também. Porque eles dizem que o casamento é eterno. E isso está em desacordo com a palavra de Deus. Tá bom? E nós já vimos aqui que isso está em desacordo com a palavra de Deus. A verdade é que na vida futura não haverá relacionamento conjugal, pois não haverá necessidade de procriação e preservação da raça. E aqui eu faço uma breve nota que sim, a procriação é um dos principais propósitos do casamento, mas não é o único. Ok? Não é o único. Companheirismo, mutualidade, santificação mútua. Isso tudo está no casamento. A palavra de Deus diz que o marido santifica a mulher e que a mulher santifica o marido. Por meio da aliança do casamento. Então é muito mais do que procriação. É uma vida de santificação mútua, o casamento. Tá? No entanto,
apesar disso, faço uma denúncia, principalmente aos jovens, que casam e não querem ter filhos. O casamento não é só para procriação, mas ele envolve essa dádiva da procriação. Entende? Então tem muitos jovens, hoje em dia essa onda aí do bebê reborn, né? Teve um baiano que até construiu uma creche para o bebê reborn. Você está vendo que o mundo está louco? Você já percebeu que o mundo está maluco? Então, meus irmãos, você se casou no Senhor, gozem da dádiva da maternidade, da paternidade. É uma bênção do Senhor para as famílias unidas no Senhor. É claro, aqui eu cito um ponto, talvez você tenha uma dificuldade de procriação. A adoção é uma bênção. Isso precisa voltar a ser dito. Nas igrejas, a adoção é uma bênção. Inclusive você, que já pode estar de idade avançada, adote. Você pode ter um filho, mesmo com idade avançada, adote. A adoção foi o que Deus fez conosco. Nós somos filhos por adoção. E Jesus, nesse texto, é chamado filho de Davi. Mas ele não era filho de José, mas por meio da descendência. Por adoção, ele é considerado da linhagem. Você entende isso? Então, a adoção é uma bênção também. É uma maternidade, uma paternidade também. Muito mais desafiadora, com certeza, mas que a graça do Senhor pode acompanhar vocês nessa decisão. Quando feita no Senhor, obviamente. Então, eu faço essa nota, né? Enfim, voltemos. Então, apesar da morte colocar um fim no nosso relacionamento conjugal, e aqui está o ponto mais importante, o clímax do sermão, tá? A morte pode colocar um fim no nosso relacionamento conjugal, já entendemos isso. Mas ela não pode colocar um fim no nosso relacionamento com Deus. Essas duas coisas não têm nada a ver. Ela termina o relacionamento conjugal, mas não termina o nosso relacionamento com Deus. É isso que esse texto está nos ensinando. O nosso relacionamento com o cônjuge, ele pode vir ao fim, mas o relacionamento com Deus não. Então Jesus corrige a teologia distorcida dos saduceus, que entendiam ser a morte uma espécie de extinção ou de aniquilacionismo. Que quando morre a pessoa some o seu corpo, some a sua alma, e ela não tem mais relacionamento com Deus a partir de então. Ou seja, eles não creem na ressurreição. Mentira! Quando morremos, o nosso corpo volta ao pó e a nossa alma volta ao Pai, quem nos deu. É assim que as Escrituras narram em Eclesiastes. Então Jesus corrige isso. E como que Jesus corrige? Olha que interessante. É a segunda parte da resposta de Jesus, versos 37 e 38. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. É interessante porque o que acontece? Os saduceus, eles criam só em que parte das Escrituras? O Pentateuco, que são os escritos de Moisés, exatamente. E Jesus está citando o que aqui? O Pentateuco. Êxodo, capítulo 3, verso de número 6. Jesus está citando o Pentateuco para eles. Para eles que estão ouvindo, tem um peso muito grande o que Jesus está dizendo. Porque eles consideram o Pentateuco escritura. E esse texto que Jesus está citando é aquele texto em que Deus diz que Ele é. Lembra? Eu sou. Lembra do eu sou? Se apresentando para Moisés. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não está dizendo eu era. E quando ele fala para Moisés, esses homens já tinham descansado. E ele continua dizendo, eu sou, no tempo presente. Porque o nosso Deus não é um Deus de mortos. O nosso Deus é um Deus de vivos. E Ele permanece sendo Deus daqueles que nele creem, mesmo após a morte física. Mas não morremos espiritualmente. E há uma ressurreição prometida. Então, irmãos, Deus desbanca aqueles saduceus. A morte pode interromper uma relação conjugal, mas ela não pode interromper a nossa relação com Deus. É isso que está sendo dito aqui.
E esse registro revela que Moisés acreditava na vida após a morte. Jesus faz uma dedução teológica aqui, a partir do tempo verbal. Deus diz, eu sou, ele não diz, eu fui. Entende isso? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é. Ele não foi. Ele permanece sendo. Ele é o Deus verdadeiro. Os mesmos saduceus que professavam crer em Moisés erravam por não conhecer os escritos de Moisés. E o verso 38, que eu gostaria que você lesse comigo, diz, ora, Deus não é Deus de mortos, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Sabe, irmãos, essa é uma verdade avassaladora, porque ela deixa clara para nós que há algo depois da morte. Há um julgamento por vir. E esse julgamento vai definir verdadeiramente o destino eterno de cada alma. Se passaremos a eternidade com o nosso Deus, ou não. Ou não. O nosso Deus é Deus de vivos, não de mortos. Para Ele todos vivem. E como diz o Romanos 8, o que diz Romanos 8? Nem há morte, nem há vida. Nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Deus é um Deus de vivos. Amém? O que acontece é que no verso 39 e 40, os escribas dizem assim, boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Quem são os escribas? Os escribas não são saduceus, tá? Os escribas são fariseus. Então eles estão concordando com Jesus porque eles concordam com a ressurreição. E eles estão concordando também para, de certa forma, confrontar os saduceus que não creem na ressurreição. Então não tem nenhum interesse bom aqui, está todo mundo no mesmo balaio, tudo podre, mas a gente está lá também. A gente está lá também nesse balaio de tudo podre. É verdade. Mas a graça de Deus sobre nós nos tira de lá. Veja o verso 35. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição. Quem são esses considerados dignos de alcançar? Quem é que faz o bem? Não há quem faça o bem, nenhum sequer, porque todos pecaram. Esse ser considerado digno diz respeito a alguém que considera o outro digno. Isso nos diz muito respeito a como nós somos aceitos por Deus. Somos aceitos porque Ele, por sua muita graça e misericórdia, nos considera digno, não porque somos dignos, mas porque Ele é gracioso. Ele é gracioso. Então, se gozaremos da ressurreição, é porque o nosso Deus é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e nos considerou digno no Filho. O que nos leva ao encerramento desse ponto aqui, onde vemos do verso 41 ao 44 dizer, mas Jesus lhes perguntou, como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Interessante, sabe por quê? Porque o que aconteceu aqui? Os saduceus se calaram. A resposta de Jesus calou a boca dos saduceus. E estava tudo pronto para eles irem embora depois disso. Mas Jesus diz assim, deixa que eu faça uma pergunta agora. Eles que se achavam sábios agora são confrontados pelo nosso Deus. E o nosso Deus diz assim, como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos. E aí ele cita o Salmo 110 aqui. Se você for no Salmo 110, agora você vai encontrar exatamente esse trecho. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. E a pergunta de Jesus é, portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Entenderam o questionamento de Jesus? Muito sagaz. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vocês acreditam em um reino que é meramente temporal. De um filho de Davi, porque eles criam nisso, que vem e que vai trazer justiça política para vocês. Colocar as coisas em ordem e trazer uma shalom. Mas quando Davi mesmo se refere ao filho de Davi, que é Jesus,
Ele diz assim, logo na abertura do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, esse filho de Davi não é só filho de Davi, mas ele também é Senhor de Davi. E como isso pode acontecer? Vocês entenderam? Só pode acontecer se esse Jesus for verdadeiramente homem, filho de Davi, e se ele for verdadeiramente Deus, o que de fato ele é. Então o que Jesus está dizendo? Eu não sou apenas da linhagem de Davi, um homem comum, um mestre, como vocês enchem a boca para dizer que eu sou. Mas Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Porque eu sou o Senhor. A palavra Senhor aqui no grego é Kyrios. E a palavra Senhor no hebraico lá, nos Salmos, é Adonai. Ou seja, o nosso Jesus Cristo é Adonai. Ele é Deus. E as palavras que estão lá no Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, não são as mesmas. Disse Yahvé a Adonai: colocarei os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vocês entenderam isso? É a Santa Trindade falando da maravilhosa salvação. É Deus Pai dizendo ao seu Filho: eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa figura de linguagem é aquela na qual o inimigo está posto no chão e os pés de Jesus estão esmagando o seu pescoço. Essa é a imagem que você deve ter em mente. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Jesus atribuindo o Salmo 110 a ele mesmo. E Davi dizendo que ele é o Cristo, o Senhor. Então Jesus, ele desafia essa ideia messiânica, reduzida a um descendente humano de Davi. E ele mostra que o Messias é maior que Davi, porque Davi o chama de Senhor. Os escribas sabiam que o Messias seria filho de Davi, mas eles não entendiam que ele também seria filho do Deus eterno. Mas olha que coisa interessante. O nosso Senhor foi considerado assim por Pedro. Eu quero que você olhe para Atos, escrito pelo próprio Lucas. Atos capítulo 2, verso 34 e 35, o qual eu passo a ler agora aos irmãos, que diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, Pedro atribui o cumprimento dessa verdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz a mesma coisa, e eu quero que você olhe para 1 Coríntios capítulo 15. E o 1 Coríntios capítulo 15 é o texto mais extenso sobre ressurreição que temos na Bíblia. No verso de número 25, diz assim, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo: porque é necessário que Ele reine, até que tenha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que Jesus está falando para aqueles saduceus ao final das contas? Ele está dizendo que o reino dele é o reino que foi prometido na aliança de Davi. O reino eterno que jamais terá fim. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não apenas da linhagem de Davi, mas o rei do próprio rei Davi. Em outras palavras, como um reino pode ser eterno se esse homem não vive eternamente? E ele vive eternamente. E porque ele vive eternamente, irmãos, há uma certeza da ressurreição. Você está em 1 Coríntios 15? Sim? Olha por gentileza para o verso 14. Olhou para o verso 14? O apóstolo Paulo está nos dizendo que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. E no mesmo verso 14 ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Se você olhar para o verso 19 agora do capítulo 15, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, olha que palavra forte, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não há felicidade, não há alegria para nós. E no verso de número 32, o apóstolo Paulo diz que a vida não faz nem sentido se Cristo não ressuscitou. Vão foi ele ter pregado, vão foi ele ter lutado com as feras em Éfeso, vão foi ele ter vindo aos domingos para a igreja, não o caso do apóstolo Paulo, no caso você. Vão foi ter abrido a Bíblia, vão foi ter feito devocional com a sua família, vão foi ter vivido uma vida santa e pura, para a glória de Deus.
se Cristo não ressuscitou. Mas olha como o apóstolo Paulo termina o capítulo 15, e eu termino aqui também. No verso 57 e no verso 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele está vivo. E termina dizendo, portanto, meus amados irmãos, a vida faz sentido. É isso que está dizendo, Cristo ressuscitou, portanto a vida faz sentido. Ele diz, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você entendeu isso? Se Cristo não ressuscitou, a nossa vida é vã. Mas como Cristo ressuscitou, nós podemos viver de forma firme, de forma inabalável, de forma abundante, sabendo que no Senhor, tudo o que fizemos para a glória do nosso Deus não é vão. Talvez você esteja cansado, porque não vê o fruto, aspas, do seu trabalho. Mas quem disse que esse fruto vai ser sempre evidenciado aqui? Muitos só vão receber a sua recompensa lá na glória. E essa é a história da maioria. Alguns vão receber honra aqui, de forma digna e de forma indigna. Mas nenhum crente no Senhor Jesus vai deixar de ser honrado por Deus com o que diz respeito ao trabalho que fizeram no Senhor, porque esse trabalho no Senhor não é vão. Você entendeu isso? E tudo isso está ancorado onde? Na maravilhosa doutrina da ressurreição, porque o nosso Cristo está vivo, Ele não vai nos deixar sem recompensa para a glória dEle. Então, irmãos, eu não poderia concluir esse sermão de outra forma, a não ser dizendo o que o apóstolo Paulo disse no verso 58, porque toda vez que a doutrina da ressurreição aparece para nós, é essa verdade que nós devemos aplicar. Então, qual é a aplicação desse texto para a sua vida? Qual é a aplicação? Em primeiro lugar, sede firme. Você sabe o que é ser firme? Se mantenha correto na doutrina bíblica. Está aqui, eu não pego parte das escrituras, como os saduceus faziam. Eu amo a palavra de Deus por inteiro. Eu creio no texto que diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então o que é ser firme? Ser firme é permanecer aqui, nessa palavra. Os ventos de falsas doutrinas vão e vêm, mas a gente permanece firme aqui. O que é ser? A segunda aplicação, seja inabalável. O que é ser inabalável? Tem a ver com a nossa moralidade. Moral. Muitas pessoas, muitas circunstâncias vão tentar você a fazer o que não é para fazer, a ser imoral, a ser antiético, a se corromper, a ser corrupto, a trair sua esposa, a levar um padrão de vida enganoso, mentiroso no seu trabalho, onde quer que for. Mas você não. Você que crê na ressurreição do nosso Senhor não vai viver assim. Você vai ser inabalável. Inabalável tem a ver com a moralidade. Nós temos um padrão de santidade elevado por causa do Cristo que ressuscitou. Ele continua dizendo, terceira aplicação, sempre abundante na obra do Senhor. O que é a palavra abundante aqui? Se desgastar mesmo. Se tem um trabalho que a gente tem que fazer, é o trabalho da casa de Deus. Se tem um trabalho que a gente tem que fazer, é o trabalho no Senhor. É pregar, é evangelizar, é anunciar as boas obras do Senhor Jesus na cruz, é proclamar o evangelho da salvação, é também, irmãos, discipular. É a obra do Senhor. William Carey tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, a minha profissão é ser sapateiro. E a minha vocação é pregar o evangelho. E a minha profissão sustenta a minha vocação. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, o seu trabalho é só uma máscara que você usa para que você pregue o evangelho, anuncie as boas novas, para que você exalte a Cristo onde quer que você vá. Então, você que tem sido um cristão negligente com a obra do Senhor, se levante, meu irmão, e trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Sempre abundante. Abundante é isso. E ele conclui com uma maravilhosa promessa, sabendo que no Senhor, não como veremos no próximo domingo, tá? No próximo domingo o pastor Vanço vai expor que os saduceus faziam tudo para eles, para se aparecerem.
Não é isso que o texto diz no Senhor. Para a glória de Deus, o trabalho não é vão, ou seja, não é infrutífero. Temos aqui muita esperança no que colocar a nossa fé, que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. O nosso Deus está vivo, e porque Ele vive, nós podemos crer no há